É tempo de ouvir a palavra. A paz, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero falar nessa tarde sobre sonhos. Muita gente sonha, muita gente estava nos bastidores aqui falando algumas coisas sobre isso, empreendedorismo, coragem. Muita gente sonha, muita gente quer, projeta, mas não realiza. Sonho precisa de estratégia e sonho precisa de fé. Estratégia para realizar e fé para te impulsionar a viver essas estratégias. Eu quero falar sobre um personagem que quando chegar no céu, eu penso que Deus vai falar assim: você realmente fez tudo que eu projetei para você. Esse vai ouvir de Deus: o que eu sonhei com você, você realizou, você chegou lá. Estou falando de José do Egito. Olha só, ele tinha um sonho, ele teve as estratégias, mesmo as estratégias sem projeto, sem projetar isso. Foi acontecendo, mas tudo que veio à sua mão, ele fez com muita propriedade. Tudo que veio à sua mão, ele fez com muita convicção, com muita fé, com muito entusiasmo. Ele chega escravo na casa de Potifar, se torna um mordomo. Depois ele é injustiçado, chega à prisão, mas se torna lá o vice-carcereiro, o que auxiliava, o que tinha a chave da prisão na mão. Então ele sempre teve sucesso em tudo que ele fez, independente das circunstâncias. O processo foi difícil, mas o processo, a circunstância, nunca pode ser um sinal de derrota para nossas vidas. Nunca pode ser. Às vezes, as dificuldades são o caminho do propósito. E foi exatamente o que aconteceu com ele. As circunstâncias foi o caminho que levou ele ao sucesso. Quero ler com você Gênesis capítulo 37, rapidamente, a partir do versículo 1. Diz assim: olha, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, porque ele contou o sonho. Passou a odiar ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Já tinha uma visão de reino aí, já estava enxergando. Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiava ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então lemos aqui que ele era filho de Jacó, tinha uma descendência maravilhosa. O nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tinha um DNA incrível. Filho de Jacó, era o favorito do pai entre os irmãos. Lemos aí, é o que a Bíblia diz. Recebe sonhos proféticos. E daí, o que fazer com isso?
isso não bastava. Ter sonhos não basta para a gente chegar lá. Ter sonhos, Deus mostrar alguma coisa, o mostrar, o revelar é o início de tudo, é o primeiro passo e do iniciozinho da caminhada. Muitas vezes Deus dá estratégias para nós, Deus dá sonhos, Deus mostra os projetos que infelizmente nunca vão se realizar. E aí você pode pensar, não, pastor, está escrito lá, é palavra de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. E realmente é a palavra de Deus, está escrito, e realmente os planos de Deus não podem ser frustrados. Qual que era o plano de Deus? Ter um servo dele lá no governo do Egito para salvar a humanidade da época, para livrar da fome, para mostrar a grandiosidade de Deus. E para isso Deus chama José. Se José não se enquadra, presta muita atenção nisso, se José não se enquadra naquilo que Deus quer, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus levanta outro, Deus levanta quem se enquadra. E o interessante é que Deus vai nos forjando, Deus vai colocando a gente no caminho, e às vezes a gente não aceita o caminho, não aceita a forma de Deus nos colocar no projeto, no caminho que vai nos levar à bênção. A gente tem um sonho, mas não quer trilhar o caminho. O caminho para Canaã passava pelo deserto. O deserto a gente não quer. O caminho para o trono do Egito passava pelo poço, passava pela escravidão, passava pela venda dele como escravo. Era o caminho, era o circunstancial, e eu preciso aceitar. Ninguém quer poço. E eu penso que o não querer, mas saber que do processo, entender o processo, faz parte do nosso sucesso em qualquer área, na área ministerial, na área espiritual, na área material. Eu preciso entender as circunstâncias. Imagino imagino mesmo, não está escrito, que José está dentro do poço e ele está dizendo para ele mesmo, para a mente dele: esse aqui não é o meu lugar. Foi a circunstância que me trouxe aqui, mas esse não é o meu lugar. Mas você não vê murmuração na vida dele, você não vê reclamação. Quando ele é acusado, ele foge, ele não murmura, não acusa ninguém. Ele está ávido a fazer o que for preciso para chegar onde Deus quer. E aí vem uma pergunta: eu estou pronto, estou ávido a fazer aquilo que Deus quer para chegar onde Ele sonhou para mim, a realizar o propósito dele? Esta é uma grande pergunta. Então, deixa eu voltar um pouquinho no início. Sonhos é o início de tudo. Para realizar esse sonho, eu preciso de estratégia e eu preciso de fé. Estratégia é a maneira que vai me levar a chegar lá onde Deus quer, e fé é o que vai me impulsionar. Nunca pode faltar fé. Nenhuma estratégia subsiste sem fé. Nenhum projeto, por melhor que seja, por mais bem pensado que seja, a melhor estratégia, sem fé não funciona. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. É a palavra de Deus. Quais as lições que a gente tira desta grande história de José? A primeira coisa que eu quero falar com você é que Deus nos dá visões desde cedo. Deus tem planos para nós, Deus tem sonhos para nós. Desde cedo, Deus sonhou no ventre. O salmista diz que o Senhor Deus teceu, ele fala, me teceste no ventre da minha mãe. Ele formou a gente, sonhou com a gente. Nenhum ser humano é obra do acaso. Deus tem um sonho para cada um de nós. Nós somos seres espirituais. Deus tem sonhos. Precisamos sair do status de criatura para filhos, mas Deus tem sonhos conosco. A primeira lição de José, então, para nós: Deus nos dá visões desde cedo. E aí, olha só, o ódio dos outros
não cancela o plano de Deus. Querido, isso aqui explode a minha cabeça. Tanta gente parada, tanta gente estagnada por causa do outro, do erro do outro, da falha do outro, carregando o peso do outro. Não resolve a vida, não anda para frente, não realiza o que tem que ser realizado por causa do outro. O ódio do outro não cancela o plano que Deus tem para mim. Não cancela. Pode odiar, pode injuriar, pode acontecer o que for, não cancela o plano de Deus. O plano de Deus está acima de toda e qualquer coisa. Eu preciso crer assim. Agora, quem não quer lutas, quem não quer problemas, é só não sonhar. Quem não quer oposição é só ficar estagnado. Quem sonha, quem tem grandes projetos, vai ter opositores. Vai ter opositores. Vamos lá. Eu preciso então entender que a oposição das pessoas, o ódio das pessoas, e pode ser até uma oposição gerada por Deus. O que seria de José se não fosse o ódio dos irmãos dele? Pensa comigo. Como ele ia chegar no trono? Ele seria o ajudante do pai o resto da vida. Seria no máximo um agricultor, um pecuarista, mas na região dele. O que fez ele chegar ao trono foi exatamente a oposição dos irmãos. E às vezes a gente está repreendendo demônios até porque a gente não quer oposição. Às vezes a oposição é de Deus. Deixa de ser bobo. E a Bíblia fala que é para a gente ficar feliz quando nos injuriarem, falar mal de você, ficar feliz. Se for por causa do nome de Jesus, né? Se por causa do meu nome, fica feliz. Se você está no plano de Deus, estão falando, deixa falar. A recompensa é Deus quem dá. Então, o sonho, Deus dá visão desde cedo, tá? E os opositores, o ódio dos outros, não cancela o plano de Deus. Segundo ensinamento, o poder de um sonho. Sonho tem poder. Tem poder se ele sai do papel, se ele sai do material para o espiritual, tá? Vamos lá. O que eu preciso sonhar? Sonhar com o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? Aconselhava alguém ontem, tá para tomar uma decisão muito difícil. Eu falei com ele, o que Deus tem para você? Você já perguntou para Deus? Você sabe o que Deus... Você tem convicção do que Deus tem para você? O que Deus tem para você? Está lá em Gênesis 37, eu li do 5 ao 11, o sonho de Deus, sonhar com o que Deus tem para mim. E aí tem uma outra questão forte, a minha identidade, a importância da minha identidade. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, sou servo dele, eu tenho o DNA dele, o Espírito dele habita em mim, eu tenho a palavra para me guiar, eu tenho que ter uma identidade, sou alguém implantando o reino de Deus na terra. Identidade, isso é uma identidade. E aí eu queria desafiar você a sonhar além da sua condição atual. Não olhe para as circunstâncias. Se ele olha para o poço, o sonho acabava ali. Se ele olha para a acusação da esposa de Potifar, ele para ali. Se ele olha para as circunstâncias, esquecido na prisão, pediu para não esquecer dele e esqueceram. Se ele olha para as circunstâncias, ele não chegava lá. Não olhe para as circunstâncias. Sonhe além da sua condição atual. Terceiro ensinamento, o processo da rejeição. Eu não posso enganar você. Tem rejeição, sempre vai ter rejeição. Rejeição faz parte do processo de um grande líder. Jesus foi rejeitado? Foi rejeitado, sim ou não? Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aí acabou a vida dele? Não, acabou não. Aí o versículo continua, a todos quantos o receberam, eu vou ser rei de quem me quer rei, e que me reconhece como rei. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Fala que sou nos profetas, sou Elias, sou... E vocês?
Tu és o Cristo, Pedro respondeu, o Filho do Deus vivo. Tem uma identidade, eu vou realizar aquilo que Deus tem para mim, independente se aceita ou não. Vai com quem quer. Anota essa frase aí, vai com quem quer, vai com quem quer. Processo de rejeição. Irmão joga José no poço, foi vendido como escravo. Qual que é a lição que a gente tira? Rejeições fazem parte do processo de formação. Não dá para enganar ninguém. Rejeição faz parte do processo de formação. E o que eu preciso desenvolver aqui? Resiliência. Não desistir por nada. Tem um sonho, tem aonde chegar, tem uma meta a alcançar, tem um alvo a atingir e eu vou chegar lá. Se tiver no poço, alguém vai me tirar, alguém vai me vender como escravo. E lá na casa, lá como escravo, eu vou me tornar mordomo. E depois, se me acusarem, eu vou para a prisão, enfrenta a prisão, enfrenta qualquer coisa. Mas o trono é o seu lugar, é o meu lugar. Deus quer mais pessoas no governo da sua família, no governo do seu casamento. Se você é o marido aí, se você é esposa, tem um governo para você também, no governo com relação aos filhos, com relação ao seu ministério, ao seu trabalho, às suas emoções. Quanta gente perdeu o governo quanto as emoções. A mente é que manda, as emoções que mandam, a razão que fala mais forte. Tudo isso é maravilhoso se a gente no Espírito está no controle. Não perca o trono da sua vida. O cristão precisa desenvolver resiliência, não desistir por qualquer coisa. E aí eu quero te dizer uma frase que eu anotei aqui: o poço não é o fim, e sim o primeiro passo para o palácio. Primeiro passo de não ser aceito foi quando os irmãos jogam ele no poço. Vamos lá, quarta lição de José para nós nessa tarde. Ele tinha excelência e integridade em meio à injustiça. Fazia tudo com excelência. Eu vejo o perfil dele, a maneira, quando ele está lá com Faraó já, ele dá todo o projeto de governo e Potifar não tem outra resposta para dar. Quem eu poderia achar? Quem é mais capacitado que você para conduzir isso? Porque ele é excelente, ele explica tudo, ele fala tudo, excelente na aparência. Aonde está escrito? Quando ele é chamado para ir à presença do Faraó, a Bíblia diz que ele vai se barbear e trocar de roupa. Ele é excelente, ele faz tudo direito, ele é um rapaz compromissado. Excelência e integridade. Ser íntegro. Está faltando cristãos íntegros. Integridade fala de inteireza, fala de não faltar nenhum pedaço. Esse é o sinônimo de integridade: inteireza, inteiro, não falta nada, é completo. Falou sim é sim, falou não é não, diz que vai, diz que não vai, não vai. Certo, é isso aí. Excelência e integridade mesmo em meio à injustiça. Está lá em Gênesis capítulo 39, depois você lê lá. Ele é acusado então na casa de Potifar, falsamente acusado, vai preso, mas mesmo na prisão ele é promovido. Ele é promovido por onde passa, Do poço ele foi promovido como escravo. Promoção difícil, né? Mas foi melhor. Ia morrer no poço lá de sede e fome. Foi promovido. Deus traz o livramento. Tem sempre alguém para libertar você, enviado por Deus. Você acha que a promoção... Você murmuraria? Você reclamaria? Se fosse eu murmurar, poxa vida...
estava ruim, agora estou pior, estava no poço lá, agora sou escravo, mas era livramento. Tem presentes que são presentes, mas não vem na embalagem que você quer. E não é você que manda, muito menos eu. É Deus que é o Senhor de todas as coisas. Começa a enxergar com outros olhos, começa a ver, enxergar Deus em tudo. Se eu entreguei a minha vida para Ele e eu o obedeço, Ele está no controle de tudo. E às vezes o poço é um grande livramento, uma grande solução, e a gente rejeita. Aí do poço foi promovido a ser escravo, foi vendido como escravo. Poxa, mas é uma promoção, livrou da morte, pronto, agora vai ser escravo. E aí, o que eu faço como escravo? Vou ser o melhor escravo dessa casa, vou servir da melhor maneira, vou honrar o meu Deus aqui, vou mostrar que eu sou servo, e servo de Deus faz as coisas com excelência. É isso mesmo, filho de Deus faz as coisas com excelência. E aí ele faz com excelência lá, e aí ele é promovido a mordomo. Essa é a fase de maior perigo na vida do cristão, quando ele está na casa de Potifar. Agora é mordomo, agora cresceu, agora tem um quarto, agora veste bem, tem uma túnica bonita, agora se alimenta bem, tem uma mesa farta, agora tem até empregados a seu serviço, só que não é o lugar que Deus quer. É bom, mas não é o melhor. É bom, mas não é o lugar que Deus sonhou. É bom, mas não é o projeto de Deus. Tá até legal a vida, mas não é o que Deus sonhou. Deus tinha muito mais. Deus tinha o trono do Egito para ele, vice-governador. É isso que Deus tinha para ele. E aí, o que faz? O que faz para sair de lá? Como que faz? Manda a luta. Deus manda a luta, Deus manda uma acusação forte, uma acusação de adultério, e ele fala, eu não fiz, mas é preso. E aí o que faz na prisão? Promoção, às vezes a promoção é para baixo. Estava bom lá, mas não era o ideal. Estava legal lá, mas não era o ideal, não era o que Deus tinha, o sonho de Deus. Vai preso, e aí preso, o que faz na prisão? Se torna um grande ajudante do carcereiro. Devia limpar, devia promover lá o bom convívio entre os outros prisioneiros, e ele é promovido a vice-carcereiro. E agora ele revela sonhos, ele é usado por Deus, ele mostra quem ele é, ele tem uma identidade. Deus me revela as coisas, lembra de mim. Não lembraram, podia murmurar, podia reclamar, estou esquecido aqui, estou mal aqui, mas quem tem consciência e a fé de que Deus está cuidando, de que é amado de Deus, não perde a esperança. E aí ele é lembrado, ele vai à presença de Faraó, e aí antes eu quero te dizer o seguinte: trabalhe com excelência, mesmo quando ninguém vê. Faça o seu ministério com excelência, mesmo quando o seu líder não vê. Trabalhe na sua empresa com excelência, mesmo quando ninguém vê. Deus está vendo, e Deus é bom de paga. Deus é bom de paga. O bispo José Elias, meu pastor, sempre fala isso, nunca mais esqueci. Não tem ninguém melhor de paga do que Deus. Deus é bom de paga. Deus paga com integridade. E aí ele faça isso, mesmo quando ninguém vê. A integridade vai te levar a lugares altos, onde nenhum outro modelo, nenhuma outra estratégia irá te levar. E aí eu quero ir terminando te dizendo o seguinte: quais as explicações práticas para a gente recapitular? Sonhe com ousadia. Sonhe com ousadia. Sonhe direito. Para de sonhar pequeno. Deus é grande. Deus quer fazer. Jesus veio a esta terra para nos dar vida, e vida em abundância. Não veio melhorar a vida de ninguém, maquiar a vida de ninguém. É vida de abundância. Sonhe com ousadia. Aceite o processo. Tem um processo. E às vezes é doloroso.
Geralmente o é. Para grandes chamados, para grandes coisas, sejam elas espirituais, ministeriais ou materiais, e tudo é espiritual, né? Tem sempre um processo e geralmente é doloroso. Geralmente não é simples. Ninguém está onde está, no lugar grande, maior, à toa. Ninguém. Ninguém, porque Deus não se deixa escarnecer, está escrito. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então eu preciso fazer um plantio bom para colher coisas boas. As pessoas estão lá em algum lugar de destaque, não é à toa. Pagaram um preço, o preço do processo. Aceite o processo. Agora, dentro do processo, e eu estou terminando, mantenha a integridade. Não abra mão da integridade. Não abra mão de ser íntegro, de ser inteiro. Não se misture com coisa errada. Integridade para fazer tudo o que Deus quer, fazer a vontade dele, cumprir o id dele com você. E Deus não sonha pequeno. Deus tem grandes coisas para nós. Fique com Deus.